Ora viva, muito boa noite, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Debrief, em parceria com a Bola TV, desta vez com o Guilherme Nunes e com o David Antunes. Não, Guilherme, não vamos fazer comentários sobre a tua vida profissional, sem ser engenharia. Tivemos um grande prémio dos Estados Unidos, no circuito das Américas. Oscar Piastri continua na frente do campeonato, vamos ver por quanto tempo é que vamos continuar a dizer isto. Em segundo lugar, continua Lando Norris com 332 pontos. Também vamos ver quanto tempo vamos continuar a dizer isto. E em terceiro lugar está Max Verstappen, o Demolidor, ou o T-Rex, como foi apelidado cá em casa, com 306 pontos. Ou seja, estamos a 5 provas do fim do campeonato e, para surpresa de muitos, e entre os quais eu, a luta está mais renhida que nunca. Tivemos um grande prémio que foi, eu diria, mais ou menos, não é? Não aqueceu nem arrefeceu. Teve alguns casos que já vamos falar e de forma a detalharmos já tudo isto, e porque foi um fim de semana sprint, eu gostava de vos propor uma forma de abordarmos isto um bocadinho mais, menos solta, se calhar mais indo de encontro ao que aconteceu em cada uma dos 4 blocos, ou seja, a parte de sprint com a qualificação em corrida e depois com a corrida, com a qualificação em si e a corrida de 100%. Começando pela qualificação, e aqui há um padrão em tudo, o Verstappen fez as 2 pole positions, ganhou as 2 corridas, portanto despachamos já isso. Houve algumas surpresas na corrida na qualificação. Antes de mais, o quarto lugar do Nico Hülkenberg, que só demonstra que os Sauber estão realmente numa trajetória que se calhar já não são bem Sauber, já são uma espécie de Audi com motor Ferrari. O Alonso e o Sainz também com resultados muito positivos, e depois a Ferrari muito aquém das expectativas, quase ficou na SQ2, e o próprio o Russell, depois da vitória de Russell, o menino doiro, atenção, depois da vitória em Singapura, e o próprio Antonelli a não fazerem um resultado particularmente brilhante na qualificação. E depois aquilo que já é mais ou menos comum em Austin, de muita gente com alguns pilotos com voltas anuladas. Destaca ainda o facto de Tsunoda não ter conseguido marcar tempo na última tentativa, com aquela coisa brilhante que às vezes acontece, que é não teve tempo para fazer sequer a volta de saída. Visto isto, o que é que vocês destacam nesta qualificação? Guilherme, começo por ti, que já sei que viste o Grande Prémio com muito afinco. Boa noite aos dois, boa noite a todos que nos estão a ouvir. Quer dizer, da qualificação para a sprint é de facto o Nico Hülkenberg. Ele tem uma qualificação excepcional. Nós já sabemos que o Nico Hülkenberg, quando é para a qualificação, é sempre fortíssimo e é capaz de fazer surpresas. Esta é mais uma para a caderneta. O quarto lugar num Sauber, principalmente tendo em consideração que o Gabriel Bortoleto não teve um fim de semana particularmente fácil, é um resultado excepcional. Infelizmente para mim, adepto da McLaren, também o que me surpreendeu foi um bocado a falta de ritmo em geral no fim de semana, mas na qualificação não tanto do Lando Norris, mas mais do Oscar Piastri. Ele tem estado a fraquejar desde Zandvoort e realmente foi um indício trágico para o resto do fim de semana. David, o que é que se te apraz dizer? Se é que te apraz alguma coisa. Sobre a qualificação para a sprint, eu ia destacar aqui o Sainz, por exemplo, também fez uma boa qualificação na sprint. Achei interessante a dinâmica dos 2 Ferraris. O Leclerc teve os problemas na primeira sessão, mesmo assim conseguiu não ficar muito longe do Hamilton. O Hamilton também fez uma boa qualificação.
e depois acabou por ser a corrida que foi diferente e acho que já vamos falar Pá, sobre não me escangalhes a ordem do programa. isso. E pronto, exato, é isso mesmo. Sempre faz favor de haver respeito. E agora, Mas destacava, já agora só destacar a posição do Berman na qualificação para a sprint. pronto, eu tinha que Depois dizer vamos alguma falar coisa para sobre o todos eles, resto. não é? Porque depois vamos falar sobre o resto. Exato. Claro que sim, claro que sim. Só para recapitular, o Verstappen ficou em primeiro, em segundo o Norris, em terceiro o Piastri, em quarto o Hülkenberg, em quinto o Russell, em sexto o Alonso, em sétimo o Sainz, Hamilton, Albon e Leclerc. Estes foram os 10 primeiros. Antes de irmos à análise da corrida, o Miguel Maia diz-nos boa noite, Vila do Conde. O Paulo Muas também nos diz boas noites, mas de Águas Santas. E o STM diz também boa noite, olha que surpresa. Tanta semana boa e vens depois desta. És mesmo do contra. Pá, eu ainda só falei mal do Jorge Russell uma vez, portanto, ainda à noite é uma criança. Ora bem, fomos para a corrida sprint, entusiasmadíssimos, a achar que iríamos ter uma primeira volta de cortar a faca e tivemos. Ou seja, Verstappen, para variar, partiu extraordinariamente bem. O Norris e o Piastri tiveram ali uma partida que tentaram acompanhar, mas não conseguiram. O Norris por fora ia fazer a trajetória normal. O Piastri, quando percebeu que estava a ficar para trás, resolve fazer uma tesoura, só que esqueceu-se de uma coisa, é que estava lá o Nico Hülkenberg. E gerou uma carambola desastrosa. Pegando nisto, David, qual é a tua avaliação da corrida sprint e o quanto foi entusiasmante? Bem, a corrida sprint valeu a pena. Bom, para já, eu acho que, pelo menos entre nós e o pessoal do grupo e não sei o quê, muitos de nós vimos a sprint porque o horário convida a isso, porque se fosse noutra circunstância, provavelmente muitos de nós não teríamos visto, eu pelo menos falo para mim, não teria visto a corrida. Mas é isso, valeu pela primeira curva. Valeu, mas depois acabou por estragar tudo também na primeira curva e, para mim, a culpa é do Piastri. Ele comete um erro de rookie, não olha para o espelho sequer. E acho extraordinário como é que vêm para aí teorias que a culpa foi do Alonso que estava por dentro. Acho inacreditável, ou até é mesmo a forma que acho que o Zac Brown depois esteve muito bem em retratar-se após fazer a análise daquele incidente, retratar-se e pedir desculpa ao Nico Hülkenberg, que foi literalmente um passageiro do Piastri, mais nada. Guilherme, tu achas que a McLaren, depois desta partida, eu não sei se tu ouviste os comentários do Zac Brown logo durante a corrida sprint, se os queres comentar, deixo-te pronto. São só ideias, pistas que estou a dar. Eu vou ser sincero, depois da primeira curva deixei de ver a corrida com muita atenção, tal era a fúria. Eu concordo 100% com o David, aquilo é culpa do Piastri. Ele foi com demasiada ânsia para cima do Norris, a tentar travar este sangramento de pontos que tem acontecido nos últimos 3 grandes prémios. E tal como o David disse, ele não olha para o retrovisor, ele só olha para a trajetória do Norris para tentar ganhar ali imediatamente a posição e tentar ir atrás do Verstappen. E ele ignora completamente o facto de estamos no início da corrida e estão muitos carros à volta e empurra o Hülkenberg para cima do Alonso, faz com que ele próprio vá para cima do Norris, cria ali um caos. O Zac Brown, eu não sei o que é que ele... Aquela resposta pareceu-me ser uma resposta muito quente de tentar arranjar uma justificação para não ter a difícil situação em que tinha de culpar um dos seus pilotos. E muito bem, tal como normalmente o David disse, ele corrigiu, ele pediu desculpa não só ao Hülkenberg como à equipa Sauber, e
tal como no último Grande Prémio, onde houve muito a questão do Norris ter embatido no Piastri, e depois, neste fim de semana, houve muita conversa das consequências. Eu não sei como é que agora a McLaren consegue mudar a situação de forma a que o foco não passe totalmente para o Piastri. Agora as questões vão ser onde é que estão as consequências do Piastri, porque a verdade é que é um embate muito pior, uma situação muito pior, porque não só acaba por resultar na desistência de ambos os carros da McLaren, como abriu a porta para o concorrente direto mais próximo de outra equipa ganhar ainda mais balanço para esta luta de campeonato a 3 que estamos a ter. Não sei como é que a equipa, como é que esta direção de equipa da McLaren vai resolver esta situação, mas certamente vamos perceber no próximo fim de semana. Posso só dizer uma coisa? Peço desculpa, Vasco. Não achas que a reação do Zac foi um bocado aquela coisa de foi difícil, tivemos de tomar estas medidas e depois não querer ver que aquilo foi um erro do Piastri, quase como um mecanismo de defesa para as medidas que tinham tomado em relação ao Norris e não terem abordar agora nesse sentido novamente? Sim, acho que foi a pior coisa que lhes podia ter acontecido. Era na corrida seguinte haver uma situação semelhante, neste caso pior, mas semelhante no sentido dos dois carros tocarem outra vez e ser o outro piloto a fazer. Era de longe a pior coisa que podia acontecer à equipa, e eu acho que tecnicamente a McLaren tem provado ser muito forte, mas eu acho que neste aspecto de gestão da equipa e gestão dos pilotos é uma equipa bastante, eu não quero dizer bastante fraca, mas é bastante imatura. Ainda não tem aquela tough skin que nós vemos em muitas outras equipas. Mas é o que eu digo, eu não consigo ver como é que eles agora não vão focar-se totalmente as culpas no Piastri, porque vamos dizer, os média e os adeptos vão todos perguntar, então, houve as consequências que eles mencionaram. Eles podiam não ter dito nada, mas eles mencionaram que houve consequências para o Norris. Agora, como é que eles vão poder descalçar esta bota das consequências? Então, Piastri tem de ter de consequências também. Não sei, genuinamente não sei como é que eles vão fazer isso. Eu acho que vocês estão a levantar aqui alguns pontos interessantes que se aplicam depois ao resto do Grande Prémio, mas que no fundo resumem um bocadinho o que têm sido as últimas corridas, sobretudo desde o verão. E só para fazermos aqui um recapitular muito rápido, desde o regresso da pausa de verão, ganhou o Verstappen, o Norris, o Piastri, peço desculpa, em Zandvoort. A Itália, no Azerbaijão, ganhou o Verstappen, em Singapura ganhou o Menino Doiro e agora ganhou o Verstappen outra vez. E aqui a questão que se põe é inevitável que neste momento exista uma grande pressão sobre a McLaren, porque esta evolução da Red Bull não significa necessariamente um retrocesso da McLaren. O que significa é que a Red Bull avançou mais que a McLaren. Acho que é mais isso. Mas coloca uma questão muito interessante, que é: a Red Bull só tem que se focar num piloto. É verdade que só é um. Enquanto a McLaren neste momento tem que andar a gerir dois pilotos, e dois pilotos que, de alguma forma, até nenhum deles tem se calhar a maturidade necessária para estar nesta luta a 3. É porque uma coisa era se a McLaren estivesse numa luta a 2, com dois pilotos seus pelo Campeonato do Mundo. Estava tudo ótimo, andavam aqui a gerir pontos, não havia chatice nenhuma. Agora, num cenário em que existe um Verstappen que está com tudo, não é? Quer dizer, hoje em dia, acho que nenhum de nós, e há 15 dias aqui falámos que
e eu dizia que o Verstappen se calhar ganhava no México e em Las Vegas, e se calhar depois deste fim de semana digo que o Verstappen se calhar ganha tudo. E a pergunta que eu vos faço é: a McLaren neste momento fazia melhor em tomar uma decisão que acho que todos nós achamos e concordamos que não tem coragem para a tomar, que é dizer o piloto que vamos apoiar é este, o A ou o B, o Piastri ou o Norris, ou então deve continuar a fazer esta gestão? Porque a McLaren arrisca-se outra vez a acontecer o mesmo no ano passado, que é ganhar o Campeonato do Mundo de Construtores e perder o Campeonato do Mundo de Pilotos. Sendo que o ano passado era esse o objetivo. Epá, sim, mas este ano claramente não é. Exato. Eu até, obviamente, que os pilotos são diferentes, a equipa também é diferente, mas isto aqui está-me a parecer, eu estou a ter ares de 2007. Novamente, isto é o que parece. Obviamente que estamos a falar de qualidade totalmente diferente em termos dos pilotos envolvidos, mas é o que parece. Eu acho que a McLaren foi apanhada de surpresa com este update da Red Bull. O quão bom o update foi e o quão forte o carro da Red Bull nas mãos do Max, o quão forte ele está. E eu acho que isso vai dificultar ainda mais, porque eles não estavam preparados para, mentalmente, eles, na minha opinião, no verão, ou mal entram nas férias de verão, e a seguir ao resultado de Zandvoort, que foi um bom resultado, porque estavam com um bom ritmo, com uma boa distância do Verstappen até o Norris ter o problema mecânico. Eu acho que eles não estavam nada à espera que o Verstappen realmente aparecesse. O André Stella disse em Baku que o Max era candidato ao título ainda, e eles viam-no como candidato ao título. Mas nessa altura o Max também estava longe. Por isso eu não acredito que eles estivessem realmente preocupados que eles poderiam acabar por ter de se focar efetivamente num piloto. Eu acho que eles vão ter que tomar essa decisão. Têm essa capacidade? Acho que não. Acho que não têm essa capacidade, e acho genuinamente que eles não vão fazer. Mas eu acho que, dependendo do resultado do México, eles deveriam escolher um dos pilotos e dizer, tendo em conta o desenvolvimento do Red Bull e o desempenho que o Max Verstappen tem tido neste Red Bull, para garantir um título para a equipa, mesmo que seja de pilotos, acaba por ser um título para a equipa também, temos de focar, ou vamos focar toda a nossa atenção neste piloto, e o segundo piloto vai acabar por o apoiar. Teoricamente, essa decisão iria para o líder do campeonato, que é o Oscar Piastri. Só que, para piorar a situação toda para a McLaren, o Oscar Piastri está neste momento numa péssima sequência. Exato. Não só desde Zandvoort, não conseguiu ficar à frente do Max Verstappen, também não conseguiu ficar à frente do Lando Norris. E em 4 corridas foi uma vez ao pódio. E o que é preocupante é que fica a uns estonteantes 30 segundos do Verstappen. 33 segundos, para ser exato. E se fores ver as voltas, das 56 voltas, ok, vamos tirar a primeira volta e as 2 paragens nas boxes. Ou seja, das 53 voltas, o Oscar Piastri só ganha tempo ao Lando Norris, só é mais rápido que o Lando Norris, em 9. Que é impressionante. Deixa-me só fazer aqui David, desculpa, deixa-me só fazer aqui uma pergunta que faz todo sentido. José Santos, que diz: será que foi Piastri que abriu a porta à situação, ou que foi a própria equipa que, com esta microgestão, acabou por afetar o piloto? O Luís Tiago Martins também diz aqui uma coisa interessante, que é aquilo, e é que quem tentou tirar a culpa dos seus pilotos, isto a propósito do Zac Brown, mas eu acho que o Zac Brown era por isto que eu estava a dizer, e quem tentou tirar a culpa de um dos seus pilotos, mas depois, mais a frio, reconheceu, mas que o Oscar não tivesse culpa, mas que o Nico não teve culpa. Epá, o Zac Brown, calado, era um poeta. Exato. E neste momento está
Guilherme. Este fim de semana é que deixava de fazer ok. comentários na Sky. Já me estou... Sim, estás Como aí eu- com os Sim, pequenos cortes, Vasco. Vasco, estás a Nós ir vamos aos cortes? continuar aí, aqui enquanto resolves aí. Aquilo que eu ia dizer era, eu acho que eles tiveram a oportunidade de, a partir do momento em que aconteceu aquela situação com o Norris, a tomar uma decisão. Tomar uma decisão em relação a quem seria o líder da equipa, quem seria o piloto apoiado para lutar pelo campeonato. E depois, a parte que é mais assustadora é que em Monza tinham uma forma de demonstrar essa decisão de uma forma que nem sequer era preciso dizer publicamente, olha, não, vamos apoiar o Oscar. Não, era ter dito, mantenham as posições tal como estão, aquilo que aconteceu com o Norris nas boxes foi um problema, é uma situação de corrida que pode acontecer em qualquer altura. Claro. E eles não só não o fizeram, como depois foram surpreendidos. Eu acho que em Baku tudo bem, mas acho que só lhes caiu realmente a ficha do problema Max quando o Red Bull, em Singapura, lhes conseguiu ganhar pontos. Eu acho que é esse o problema, é que eles estavam sempre tão focados na questão dos construtores. E atenção, eu acho que ambos os pilotos também colocaram a equipa numa posição muito ingrata, porque nenhum deles se afirmou como um verdadeiro candidato ao título. Nós temos tido fins de semana que é um em cima, o outro em baixo. Não houve um deles que desse um passo em frente, que subisse a performance dele em pista, de forma a dar confiança à equipa para pôr todas as fichas naquele piloto. E eu acho que pode ser um problema da equipa ou uma dificuldade que eles tenham tido em tomar esse tipo de decisão, mas acho que nenhum dos pilotos conseguiu dar confiança à equipa para a equipa o fazer. Sim, e eles também não... para mim este problema já vem do ano passado, que é a microgestão que eles decidiram fazer nos pilotos. O que acaba por... Eu acho que este ano, independentemente do resultado que houver, eu acho que, apesar do Grande Prémio da Áustria ter sido interessante e de termos visto 2 pilotos no melhor carro irem ao limite, eu acho que aí acaba por haver o grande problema, que é a equipa fez microgestão numa corrida onde os 2 pilotos, na sua cabeça, estavam a fazer exatamente o que tu estavas a dizer, que era exercer dominância e pôr-se realmente um passo à frente do outro. Sim. E nessa corrida, a equipa fez microgestão. Acabou a corrida aí. Acabou numa tentativa de ultrapassagem que eles ficaram com medo que pudesse acabar mal, mas não acabou. Bloquearam. Exato. O Piastri tentou ultrapassar, bloqueou as rodas, não se tocaram. Caiu logo foi logo microgestão aí. Ou seja, mesmo os pilotos, se eles quiserem ir para cima um do outro, não têm a liberdade para o fazer. Sim. Ou seja, não há nenhum deles em pista... Não tem liberdade, mas quer dizer, também podem sempre ter a escolha de não seguir as regras, não é? Eu acho que se fosse um dos pilotos e tivesse o campeonato em risco, marimbavam nas regras e depois lidavam com as consequências disso, não é? Sim. Acho que também acaba por ser um bocadinho isso. E a determinada altura, voltamos outra vez, acho que estávamos a falar disto antes de começarmos a gravar, que é o facto de uma coisa é ter 2 pilotos a concorrerem entre eles, outra coisa é estarem a concorrer com outros pilotos e um Max Verstappen, não é? Portanto, eu acho que tudo isto fica muito baralhado. Bom, só para terminar aqui o capítulo Corrida Sprint, e só para dar a minha colherada também, eu acho que em tudo existe algo sempre positivo, não é? Com isto o Sainz fez outra vez um pódio, não é? Que foi interessante. Também vimos outros pilotos também do segundo pelotão, como o George Russell a fazer também um pódio, que também é sempre positivo. Mas quer dizer, eu acho que o que fica aqui é que
esta corrida sprint escangalhou uma série de coisas no fim de semana, não é? Porque os Aston Martin também, de alguma forma, acabaram por ser... o Alonso acabou por ser envolvido com isto, o Hülkenberg acabou por ser envolvido com isto e agora acaba por ser... e acho que, de alguma forma, também condicionou isso. Passando agora para a qualificação, a qualificação do Grande Prémio em si, eu pelo menos achei que as coisas não fossem mudar muito, mas acabaram por mudar, não é? Acabámos por ver uma Ferrari diferente, bastante mais competitiva e com resultados claramente acima do que nós tínhamos visto. Só para relembrarmos, o top 10 foi Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, Antonelli, Berman, Sainz e Alonso. David, o que é que destacas desta qualificação que teve algumas diferenças? Eu ainda vou fazer aqui a ligação à sprint. Que chato, pá. A sério, não é que eu esqueci-me de referir. Bem, aquela partida do Alonso, de 6º lugar, do lado sujo da pista, é absolutamente fantástico. Era só isso que eu queria dizer. Pois, infelizmente, foi aquele problema. Mas aquela largada foi incrível. E queria também destacar na qualificação o Berman, em 8º lugar, mais uma vez, a bater o companheiro de equipa. E este miúdo realmente está a dar boa conta do recado. Está a começar a impressionar um bocadinho. Queria também... Um bocadinho. Continuo a achar que na Arábia Saudita não foi nada. Só para que fique aqui salvaguardado. O quê? No ano passado? Eu sim, não achei nada de extraordinário. David, passa por cima disso. Não. Agora, voltámos, foi aqui, tivemos os rookies, eu acho que passaram, à exceção do Berman, mas, por exemplo, o Bortoleto e o Adjar tiveram um fim de semana um bocado complicado e aqui na qualificação também. O Adjar, não sei se é já a segunda corrida ou algo assim do género, mas segunda ou terceira, que parece estar a voltar àquele Adjar um bocadinho mais nervoso da Fórmula 2, com aquele excesso de frustração quando comete um erro. Não sei se será um bocadinho da pressão de se começar a ter falado dele ir para o Red Bull. Não sei se poderá ser isso, não sei se lhe poderão ter prometido vais, mas tens de fazer estes resultados e puseram um bocado de pressão no piloto. Eu por acaso não concordo com isso. Eu acho é que estas duas últimas pistas, Singapura e Cota, são dois circuitos que cada um à sua maneira... Este circuito, para já, os dois não entram nos círculos da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Começa logo por aí. Portanto, sim, estes pilotos que são batidos nas fórmulas de promoção chegam aqui e isto é pista nova, basicamente. Sim. E sobretudo isto é uma pista para crianças, isto é uma pista para pilotos à séria. E eu acho que isso se notou muito. Notou-se não só no Bortoleto, mas também no Adjar. Sobretudo no Adjar. Mas aquilo que eu queria... Mas eu não estou a penalizar por ter errado. Eu estou a realçar a forma como ele reagiu, que aquele quase que parecia aquela imagem do capacete dele dentro do carro, a frustração dele a bater, foi aquilo que nós vimos na Fórmula 2 o ano passado, quando as coisas começaram a descambar. É só mais nesse sentido. Porque eu acho que ele tem dado uma ótima conta dele e também já tinha acontecido, mesmo nas corridas antes de entrar na Europa, também os rookies tinham tido alguma dificuldade, como é normal, contra pilotos mais experientes. Depois de destacar, claro, a qualificação do Leclerc. Acho que esteve muito bem nesta qualificação, conseguiu um excelente terceiro lugar e o colocou numa posição interessante para a corrida. Guilherme, o que é que tu desejas acrescentar? Eu também ia dizer, falar do Leclerc, juntamente com o Berman e com o Antonelli. O Antonelli também acho que teve uma boa qualificação e acho que até teve um bom fim de semana, mas Berman, Leclerc, mas tem-se falado Verstappen é mesmo muito, muito bom. Faz uma volta 3 décimos mais rápidos que todos os outros e depois quase que se dá ao luxo de
de não fazer a segunda volta. Obviamente foi um erro da equipa, não fez a segunda volta, mas isso aí foi totalmente irrelevante, ele dominou a qualificação por completo. Depois, negativo acaba por ser, novamente, a falta de ritmo do Oscar Piastri, que penso que ficou quase a 1 segundo do tempo do Verstappen. Há um bocadinho queria ter posto este comentário, mas depois como tive aqui um problema de internet, não consegui pôr. O Zé Correia diz aqui uma coisa engraçada, que eu concordo, que veio juntar àquilo que nós estávamos a dizer das dificuldades dos pilotos da McLaren, que é, não é só o Max e o seu Red Bull que estão em grande forma, como apareceu o George e a Ferrari, de alguma forma, estão a roubar mais pontos, que eu acho que é verdade. A mim, o que me fez impressão nesta qualificação foi exatamente isto. É porque nós tivemos uma qualificação que ficou, só para recordar, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri. Isto são os 6 primeiros. E o Piastri ficou exatamente em 6 primeiro, em sexto. E quer dizer, em condições normais, qualquer um destes 6 pilotos é material para ficar com a pole position. Isto só demonstra o nível de competitividade que hoje em dia estamos a viver, não é? O que por um lado é bom, porque vai dar muita luta do campeonato. O que vai ser uma chatice é como é que a McLaren vai descalçar esta bota, não é? E como que era o que estávamos a dizer. Eu gostava de destacar aqui exatamente mais, reforçar aqui um bocadinho uma outra questão em relação à evolução da Red Bull, que não se notou tanto aqui na qualificação, mas notou-se, por exemplo, na corrida sprint e depois na própria corrida. O Tsunoda também está melhor. E se calhar não é só o Tsunoda estar melhor, é também o carro estar melhor. E depois, destaque negativo da qualificação também, o Albon e o Stroll que conseguiram também outro clássico de Austin, que é voltas anuladas. Isso acaba por sempre por acontecer. Passando à corrida, mas antes de ir à corrida, só olhar aqui para os comentários, hoje estamos aqui um bocadinho deficitários em termos de meios. O Luís Tiago Martins diz aqui uma coisa engraçada, que depois, aconteceu na corrida, que na altura diziam ao Cola Pinto que estava em cima do Gasly e o Gasly estava muito mais lento, disseram, não, tens que ficar onde estás. Ele marimbou-se e ultrapassou. Se calhar é isto que nós gostávamos de ver a Red Bull a acontecer. Ora bem, corrida. Tivemos uma partida mais tranquila, não é? Apesar de tudo, a coisa foi mais tranquila. Tivemos logo um incidente, logo ao princípio, com o Carlos Sainz a dar uma de não vi e a balroar o Kimi Antonelli. Gostava de ter a vossa análise deste incidente, só para ver se estamos de acordo ou não. Guilherme, isto não é com piloto da McLaren, portanto podes tentar ser mais ou menos isento. Imparcial. Há umas voltas atrás ele fez exatamente a mesma manobra e resultou. Ele tentou repetir exatamente a mesma manobra e ele estava muito atrás, estava bastante atrás, não teve... A roda da frente não esteve ao mesmo nível da roda da frente do Kimi Antonelli. E pronto, ele seria culpado e acho que até foi penalizado ou não foi? Essa parte eu não acabei por não... Foi penalizado. Foi penalizado com 5 lugares na grelha para o Grande Prémio do México. E a questão das penalizações vai ser o próximo tema. Mas pronto, foi pena porque eu estava bastante curioso para ver se o Antonelli conseguia transportar o bom resultado da qualificação para bom ritmo na corrida. Foi pena ele ter saído de qualquer hipótese de lutar pelo top 10 assim tão cedo, mas a verdade é que a partir daí ele demonstrou realmente que tinha um ritmo interessante. Foi realmente pena, na minha opinião, foi uma desatenção do Sainz. Um certo otimismo a mais também. Para mim, foi muito bem penalizado. E curiosamente aqui houve algum tipo de consistência, porque o Berman levou uma penalização contra o Sainz em Monza
em que o Sainz fez mais ou menos aquilo que estava na posição em pista idêntica à do Kimi Antonelli. Eu vou dizer, e por acaso fui ver a fundamentação e por aí fora, lá falam nas guidelines e isso tudo, e eu vou ser muito sincero que fiquei um bocado desiludido com a justificação do Sainz. Acho que ele devia ter sido homenzinho e ter chegado lá, pôr a mão no ar e dizer que cometeu um erro e não. E ele foi para lá a dar desculpas que o Kimi Antonelli é que lhe devia ter deixado espaço para que aquilo não acontecesse. E eu achei isso só ridículo. Acho que ele tantas vezes já demonstrou ser um excelente piloto, mas acho que se está a embrulhar demasiado nestas politiquices da Fórmula 1 e tenho pena. Agora, achei que foi muito bem penalizado e como o Luís Tiago Martins ainda ontem referiu, o Kimi Antonelli faz uma recuperação espetacular. Espetacular. David, tu estás a querer ganhar forma de não voltar cá. Dizer mal do Sainz. É pá, por amor de Vasco. Mas pronto. Vai ver aquilo que ele diz. Epá, e é de a sério. Não, eu concordo contigo. Estou só apenas a dar uma de grunho, mas concordo contigo. Não, mas há uma coisa. Das guidelines. Mas há uma coisa que eu não concordo nada contigo. Tu dizes que eles foram coerentes. Eu não acho que este fim de semana acho que voltámos a ter outra vez este Grande Prémio, vamos lá ver uma coisa, não teve muito. Teve poucos motivos de interesse e a corrida em si, excetuando ali depois a parte final de luta entre o Leclerc e o Norris e pouco mais que isso. Acho que a corrida podia ter sido melhor, para não dizer, de uma forma mais ou menos consensual. Agora, acho que existiram outra vez uma série de decisões do Colégio de Comissários Desportivos que ficaram aquém do que, em primeiro lugar, e vou voltar à corrida sprint, não consigo perceber como é que o Oscar Piastri não é penalizado. E não me venham com a conversa de que é por ser a primeira curva. Pode ter sido a primeira curva, a primeira volta, está tudo certo. Mas o que ele fez teve um resultado direto na corrida de 3 pilotos, a contar 4 com ele. Mas como ele foi o responsável, na minha opinião, acho que só lhe fez bem que isso tivesse acontecido. Mas depois penalizaram o Sainz e bem, mas depois não penalizaram o Tsunoda quando se mexeu a travar. Exato. E estragou a corrida ao Oliver Bergman. E quer dizer, eu acho que voltamos outra vez a ter um conjunto de decisões que não são coerentes e que estragam corridas, estragam a corrida de alguns pilotos e não consigo perceber. Então, estou a ver mal ou se calhar tivemos outra vez um fim de semana um bocado desastroso nesse aspecto. Não, estás a ver bem. Eu agora podia dizer, não, do Piastri é a primeira volta, mas eu concordo. Para mim era penalização para o Piastri. A do Tsunoda para mim é escandalosa. Eu não consigo entender como é que não foram ver, como é que não investigaram, Exato. Como é que ele não apanhou com uma penalização forte. Sabes porquê, Guilherme? Mais uma vez, porque estão a querer ser politicamente corretos. Porque não estão a querer que uma decisão condicione o campeonato. Mas quer dizer, caramba, ele fez asneira, tem que ser penalizado por isso. Exatamente. Mas estava a falar do Piastri? Estou a falar do Tsunoda. Para mim o Tsunoda também. Sim, desculpa, pensei que estivesse a falar do... Não, mas eu concordo contigo, a 100%. Eles não têm a coragem de penalizar alguém e vai acontecer seja com o Norris, ou com o Verstappen, ou com o Piastri. Eles não querem que uma penalização decida o resultado do campeonato. Eu acho que o do Tsunoda é tão claro e dá para ver de todos os ângulos de imagem que ele se mexe na travagem. Ele próprio percebeu que fez asneira. Sim. Eu admito que muitos destes erros que os pilotos cometem são coisas que eles pudessem tentavam evitar. Mas quer dizer... Não, não é assim que funciona a Fórmula 1.
sim, ali na questão do Tsunoda é aquela coisa de deixei demasiado espaço, vou só dar aqui um ligeiro cheirinho, mas foi o suficiente e podia ter causado mesmo um acidente mesmo grave naquela situação. E o facto de nem terem, não sei, a única explicação que eu encontro é se calhar estavam lá a pôr os traçozinhos dos strikes, dos strike limits, e então esqueceram-se de olhar para a situação do Tsunoda, porque e depois ainda ficou o Berman em pânico, não é? Porque o miúdo está farto de levar pontos na caderneta. Eu acho que ele é o britânico mais penalizado de toda a história da Sim, porque Fórmula 1. não deve ser bem considerado um britânico. Pá, Não, tenho aqui dois completamente. comentários que tenho que ler. É que ele está ali com os pontinhos todos contados até ao Brasil. Um digno herdeiro do É Magnussen. do México, ainda tem. Não, cada vez que houve coisas, o miúdo vinha logo ao rádio, calma, não sei o quê. Está assim, aquilo está crítico. O Miguel Maia diz aqui, o STM, desculpa, diz aqui que o Tsunoda não fez nada de mal. Uma coisa. Assim, ou seja, o Tsunoda mexeu-se, está bem que sim senhora, tentou corrigir ao máximo, mas o Berman teve que ir para fora de pista, fez um peão e estragou, e ficou com a corrida comprometida. Portanto, dizer que não fez nada de mal pode não ter querido fazer isso. E o Miguel Maia diz-me também a mim diretamente que isto do Piastri estás a pensar na consequência e não propriamente na causa. Está bem. Está tudo certo, mas o que é facto é que a consequência tem que ser tida em consideração, não é? Não, se calhar, pelo facto de ter tramado 3 pilotos, mas sobretudo por ter condicionado o resultado da corrida de uma forma impressionante. Porque, quer dizer, o Sainz nunca teria ido ao pódio se isso não tivesse acontecido. Portanto, não penalizar um piloto que faz uma asneira destas parece-me, na minha opinião, errado. Portanto, não. Digo eu, mas pronto, posso estar enganado. Ainda relativamente à corrida, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar. Diz. Eu queria destacar a corrida da Ferrari, porque realmente foi uma corrida verdadeiramente impressionante e gostei da audácia de escolherem uma estratégia diferente para o Leclerc e queria só reforçar que na altura, antes das primeiras paragens, quando o Leclerc estava a defender do Norris quase sem pneus, o Hamilton estava ali colado já a menos de um segundo e com o DRS, e o Piastri estava a perder tempo para estes três. E isso é que é verdadeiramente assustador no fim de semana do Piastri. Já para não falar na questão da qualificação, em que claramente o carro ficou com mais danos, foi o carro do Norris, e ele pareceu sempre toda a qualificação mais à vontade com o carro do que o Piastri, porque obviamente aquilo quer dizer, não têm muito tempo, têm as 3 horas, não têm muito tempo, eles próprios explicaram, o carro não sai logo com as mesmas afinações com que estava antes, para a pista é necessária alguma adaptação, e dou de barato as dificuldades que eles pareciam estar a ter nas primeiras voltas, mas isso é que é verdadeiramente assustador, foi o tempo que o Piastri perdeu enquanto os três estavam em luta. E acho que isso diz muito do momento de forma atual do Piastri, e não sei se será algum desconforto com alguma situação do carro. Fala-se na questão da suspensão dianteira. Eu não quero acreditar que seja isso, mas não deixa de ser preocupante para ele. Sim. Guilherme, eu sei que não estamos a falar da McLaren, mas dar-nos lá a tua opinião sobre a Ferrari. A Ferrari, para mim, obviamente que o Verstappen foi perfeito. Ele fez o fim de semana, só não é o fim de semana totalmente perfeito porque o Kimi Antonelli ficou com a volta mais rápida. Mas
retirando a excelência do fim de semana do Max Verstappen, para mim o piloto da corrida foi o Leclerc. E há uma coisa tão linda de se ver numa boa defesa. É verdade. A maneira como o Leclerc, com pneus já mais desgastados, com um carro que não é, teoricamente, tão rápido quanto o McLaren, a maneira como ele se colocava, como ele forçava o Norris a fazer linhas de trajetória que não eram favoráveis, ou então a maneira como ele punha o carro de forma a que ele nunca ficasse comprometido, sem cometer erros com o carro a escorregar de traseira ou a bloquear rodas durante a travagem, sempre impecável numa estratégia que, pelo que eu percebi, nem a Pirelli achou que seria possível de utilizar, começar de macios e acabar em médios. Eu genuinamente, e eu disse isto a alguns membros do nosso grupo, eu acho que muitas vezes, ou ao longo desta temporada, fosse do Piastri, Norris, obviamente do Verstappen, do George Russell, quando ele teve os grandes fins de semana dele no Canadá e em Singapura. Eu acho que este ano, e já há algum tempo, o Leclerc é por muitas pessoas subvalorizado. Completamente. Eu acho que o Leclerc é o segundo melhor piloto que nós temos na grelha. Genuinamente, eu acho. Eu acho que a estatística que ele tem, infelizmente, de ser o pior piloto em termos de conversão de pole position, faz com que ele caia a pique na opinião de muitas pessoas. Se ele estivesse no McLaren, neste campeonato já estava aviado há muito tempo. Eu vou só dizer uma coisa. Eu ainda adorei aquela parte em que ele, na volta em que vai para as boxes, o Hamilton tenta ultrapassá-lo e ele faz uma defesa, mesmo nas últimas, e ele já tinha recebido a ordem de que ia parar. Aquilo é mandar uma mensagem por causa do dia anterior da ultrapassagem do Hamilton. Epá, eu adoro isso num piloto. E é mandar uma mensagem para a equipa. Assim, e eu adoro isso num piloto. Adoro essa personalidade. E adorei aquilo. Ele podia, e de certa forma também estava a pensar naquilo que ia acontecer na corrida a seguir, mais tarde na corrida, que era, o Hamilton não lhe podia ganhar muito tempo, porque se calhar ia ter pneus melhores para o atacar, pois isso não se veio a confirmar, porque também as condições da pista mudaram. Mas adorei aquilo, adorei. Aliás, quase me atrevo a dizer que o piloto da corrida, a seguir ao Verstappen, é o Leclerc. Sem claramente dúvida. com um carro inferior, fez uma corrida brilhante, não é? Não, lutou, e a forma como se defendeu, eu também gostei muito dessa sequência de voltas em que ele se defendeu com unhas e dentes. É bom voltar a ver esse tipo, porque a condução da arte de defender, de ultrapassar, é por si também muito giro de ver, não é? E hoje em dia, com a infelicidade que é termos o DRS, acabamos por ver isso pouco. E é engraçado que esta pista, sobretudo a partir da travagem da reta grande e o último setor, é muito dada a esse tipo de ultrapassagens, portanto, a oportunidades de ultrapassagem, e acaba por ser muito interessante. Bom, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se não Eu queria só passávamos complementar para... aquilo que tu estavas a dizer, coisa, desculpa, eu acho que é o seguinte, que é, aqui, porque é que o DRS é bom nesta pista? Porque o DRS faz... o DRS Não, deixa-me só dizer que é Ok. um auxiliar para pôr o piloto em posição de lutar com o outro. Não é. Não é o meio de ultrapassagem. Sim, é verdade. Eu concordo com essa linha de argumentação. Acho que o DRS não tem que ser uma garantia de ultrapassagem. É uma Exatamente. ajuda, mas não deve ser isso que faz a diferença. É verdade. Concordo contigo. Desta vez estiveste bem, David. Já podes voltar para a semana. Obrigado. Estamos em semana de jornada dupla, portanto, tivemos grande prémio este fim de semana e vamos ter
este fim de semana no México. Um circuito bem giro, tirando o facto de terem acabado com a última curva e agora terem aquele estádio estranho, não é? Mas que é o que é, não é? Mas quer dizer, quais são as vossas expectativas? Quer dizer, poucas evoluções vão haver, provavelmente de um fim de semana para o outro, tirando o facto dos carros voltarem a ter as pinturas normais, esperemos, não é? Exato. Quais são as vossas expectativas para este fim de semana? Bem, eu acho que disse, mandei para o nosso grupo que se o Piastri não ganhar, começa a deixar de acreditar. Eu, acho que a meio do... Não foi no meio do ano passado, a meio da primeira temporada deles juntos, quando a McLaren começou a subir, eu comecei a dizer que achava que se a McLaren tivesse um carro competitivo, seria, dentre os dois pilotos da equipa, seria o Piastri a ganhar o campeonato. E a verdade é que no início, quase no primeiro terço no campeonato, eu tinha quase confiança absoluta que seria o Piastri a resolver. O problema é que estas últimas 4 corridas foram... Monza não tanto, mas as últimas 3 foram bastante más. Pode-se dizer que Baku foi um daqueles casos que todos os pilotos têm um dia off, correu mal, enfaixou-se na parede. Este aqui foi mais preocupante porque foi falta de ritmo. E se o Piastri não ganhar de facto no México, e eu acho que está numa situação tão perigosa que tem mesmo de ganhar, começa a deixar acreditar que isto será uma vitória, não só do Piastri, eu acho que isto passa a ser um campeonato do Verstappen. Por isso, mais por esperança do que outra coisa, quero que seja o Piastri a ganhar. Depois digo que será Verstappen e Norris, serão os três primeiros do campeonato no pódio. David, eu adoro este circuito, dá corridas boas. Acho que não vamos ter grandes surpresas aqui e acredito honestamente que vai ser nesta corrida que o Norris vai mostrar que é o piloto que a McLaren deve apoiar. Ele no ano passado é um circuito com o qual ele normalmente se dá bem e eu honestamente acho que ele vai com tudo para esta corrida. Não top 3, eu diria Norris, Max, Piastri. Guilherme. Honestamente, já vamos à surpresa, pá, Guilherme. Eu já disse Piastri, Max e Norris. E a surpresa? A surpresa. Eu vou ser sincero, isto aqui vai contra o meu top 3, mas tal como em Austin, a primeira curva da primeira volta é propício para alguém se enfaixar. Por isso, a surpresa é um dos candidatos ao título se enfaixar na primeira. Apesar de eu ter dito o top 3, eu acho que há uma grande chance de um dos 3 pilotos se enfaixar na primeira curva, no arranque. Com o George Russell. espero bem que não, pela sanidade do Alexandre. O menino doiro, não nos façam isso. E a surpresa, quem é que vai ser? Olha, eu vou dizer que o Antonelli vai manter este bom ritmo e acaba em quarto. E tu, David? Eu vou dizer que vai ser um top 5 para o Williams. Possivelmente sim, que vão ficar no top 5 na corrida. Os dois? Desculpa. Os dois?
Albon e Sainz? Não. Eu diria mais o Sainz, para ser muito sincero. Acredito que o Sainz consiga... acredito que o Sainz consiga ter uma... Não lutar pela vitória como fez o ano passado, o que ganhou, mas acredito que ele consiga ter uma boa corrida e ficar ali num top 5 da Williams. É essa a minha aposta. Muito bem, eu por acaso não concordo convosco. Acho que quem vai ganhar é o Verstappen. Acho que os McLaren se vão embrulhar. Um deles provavelmente vai ao pódio, mas acho que vai haver confusão outra vez. E acho que este fim de semana é decisivo ao Piastri. Eu concordo com o que vocês disseram, que acho que o Norris está mentalmente está a ir um bocadinho em contraciclo do que estava, não é? Coisa que a mim me surpreende, porque achava que o Piastri era mentalmente muito mais forte. Ou então não, vamos estar completamente enganados e o Piastri vai limpar isto. Vamos ver. Em termos de surpresa, eu acho que vamos voltar a ver um Williams a marcar pontos a sério. Claro que vai ser o Sainz, portanto, não, isso nem tem discussão. Antes de terminar, quero só lembrar-vos e agradecer a todos os patronos e patronos que apoiam o podcast. São muito importantes para manter as contas pagas, não é? Para pagar os cachês milionários que o Guilherme exige cada vez que cá vai. E não são poucas, portanto, são muitas. E com isto, desejar-vos uma boa semana. Voltamos daqui a uma semana. Vamos ter um grande prémio que me parece que vai dar que falar. Não tem corridas sprints, portanto pode ser mais bem preparado, não é? Mas acredito que vai ser um grande prémio com surpresas. Já não sei qual de vocês é que dizia que há sempre uma olhada, e também acredito que vai ser. Só para finalizar isso, porque o Guilherme está cá hoje, o Guilherme é daqueles que diz Verstappen, que é uma coisa que a mim me irrita profundamente. Ainda não tinha falado de irritações hoje. Portanto, Guilherme, estás sempre convidado para vir, desde que não estejas cá, ou então que esteja cá o Alexandre. David, tu parece que já compraste um lugar cativo, mas pronto, estás sempre convidado para vir, e para a semana cá voltaremos a estar. Não é? Exatamente. Alguém sabe responder quais são os pneus deste fim de semana? Sei que são C qualquer coisa, mas não sei mais que isso. Também não faço a mínima ideia. Também ninguém Não. sabe. Pronto. Não. Também não faço. Estava a ver se nos comentários havia alguma informação sobre isso, mas... Não, mas por acaso, sabe-se o Luís Tiago Martins é que me mandou uma mensagem a dizer: com a penalização de 5 lugares vai ser um bocado difícil para o Sainz. não vai nada. Está lá calado, Luís Tiago. Vai tirar os cabelos do nariz. Sabes o que é que eu lhe respondi? Vai ser uma verdadeira Bolt. Pronto, vá. Meus caros, muito boas noites e até para a semana.